Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso Momento Mindful. Nessa segunda-feira que a gente vai fazer práticas de presença e explorar os fenômenos da experiência de presença, né? Gerlisa está chegando, boa noite, Gerlisa. Muito bem. Como é que vocês estão, gente? Tá todo mundo bem? Começando a semana tranquilo? Jéssica está chegando. Muito bem. Então, para a gente iniciar o nosso Momento Mindful de hoje, eu gostaria de fazer um convite para a gente se presentificar nesse corpo, aqui agora. Então, para isso, né, aí onde você está, adquire uma postura em que você consiga ficar minimamente confortável, uma postura onde você consiga cultivar elementos da nossa prática de meditação, vigilância, quietude, relaxamento, uma postura em que você consiga se manter atento, presente. Se você quiser fechar seus olhos, quem quiser fechar a câmera também, fica à vontade para a gente fazer essa prática. Quando a gente fecha os olhos, a gente se permite sentir um pouco melhor o nosso corpo. Se você quiser ficar de olhos abertos, tenta focar na ponta do nariz ou num ponto no chão, de modo que você não tenha tantas distrações pelo seu ambiente, ok? Então, vai encontrando esse espaço, se percebendo nesse momento. Vai tomando consciência de tudo que está disponível para você aqui e agora. Convidando a sua consciência a repousar no seu corpo. Esse corpo que carrega as suas histórias, que vem trazendo elementos dos seus dias. Vai notando se ele te pede algum ajuste, de modo que você encontre um pouco mais de conforto. E talvez você possa fazer uma breve reflexão sobre o seu dia de hoje, trazendo à sua consciência o momento em que você despertou. Como você se sentiu assim que você acordou. Se sentia descansado? Ou se sentiu cansado da noite? Como é que foi o seu sono? Vai tomando consciência do que você fez pela manhã. Trazendo à sua consciência, talvez, se houve alguma emoção que te chamou a atenção na manhã de hoje.
Relembrando também o que você comeu na hora do almoço, como é que estava o sabor do alimento, como você se sentiu ao se alimentar. Relembrando também a sua tarde, a sua qualidade de presença durante as atividades que você fez na tarde de hoje. O início da sua noite, chegando até esse espaço, até esse momento, tomando consciência das sensações que o seu corpo te apresenta nesse instante. Talvez sentir o seu corpo em contato com a cadeira, em contato com a superfície na qual você está. Sentindo o peso do seu corpo nessa superfície. Tomando consciência de como é que está a sua respiração nesse momento. Sem querer modificar nada, apenas apreciando esse movimento de expansão, de relaxamento, à medida que você inspira e expira, do jeito que o teu corpo te pede nesse instante. E se em algum momento você notar que se perdeu em pensamentos, em afazeres, com gentileza e curiosidade, volta a sua atenção até as sensações da sua respiração. Pode ser no seu abdômen expandindo, relaxando.
ou talvez percebendo a sensação do ar entrando e saindo das suas narinas. E permanece aí por alguns instantes. Inspirando, eu sei que estou inspirando. Expirando, eu sei que estou expirando. Com essa qualidade de presença, talvez nesse momento você possa trazer a sua intenção que te trouxe até aqui hoje. A intenção dessa prática, dessa presença. E talvez também trazer a intenção de estar aberto, presente, acolhendo a sua experiência do jeito que ela se mostra, não tem certo, não tem errado. Apreciando tudo que surgir. Tomando consciência do seu corpo aqui e agora. Aos poucos, bem devagar, vai mexendo os seus pés, as suas mãos, seu pescoço, atendendo o seu corpo da forma que ele te pede, de modo a liberar tensões, a se colocar nesse espaço, nessa sala com essas pessoas, de modo presente.
Isso, vai percebendo como é que é voltar para esse espaço, para essa sala, como é que está o corpo agora, como é que está a mente agora, como é que foi essa primeira experiência. Eu posso falar? Boa noite. Noite. Tudo bem? Bom, a gente tem hoje um convidado muito, muito, muito especial no nosso Momento Mindful. É ele que me inspirou desde o início, na verdade, ele que me introduziu na prática de meditação, olha só. Estava eu num sábado, lembro como se fosse ontem, num sábado, fui bater lá no centro que tem aqui em Natal, e aí cheguei lá no meio de uma reunião administrativa. Você lembra, Brena? E aí eu não sabia que eles estavam de recesso, eu não sei se era janeiro ou alguma coisa assim, ou final de ano, mas era nesse período, né? E aí cheguei lá, mas fui muito bem recebida mesmo assim, né? Atrapalhando a reunião do negócio. E aí depois eu voltei, né, no dia de prática, nas segundas-feiras, e frequentei por um tempo, e Breno é um mentor maravilhoso, ele é uma referência para mim, né, e é uma honra tê-lo aqui hoje com a gente. Ele faz um trabalho maravilhoso, né? Ele é terapeuta da atenção, pesquisador de meditação, mentor de autocuradoria. Ele vai falar sobre o que é esse trabalho dele, né? Que ele vem desenvolvendo, um trabalho lindo. E é com ele que a gente vai falar sobre atenção emancipatória hoje. Breno, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Mindful. Bem-vindo, meu mestre. Tu tá mudo. Pronto. Mestra, boas-vindas. Obrigada por ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui com a gente. É um privilégio estar aqui no Clube Mindful com vocês todas. É um privilégio poder conversar com você, com vocês, e partilhar um pouquinho dessa experiência que ou pelo menos tem sido a minha prática de meditação e treinamento da mente, treinamento da atenção. E é isso, me coloco à disposição de vocês para perguntas, respostas, trocar algumas ideias. E Essa é a aí, ideia, né? essa é a ideia. E aí, uma vez que tinha que ter um certo tema, e eu tenho trabalhado justamente esse elemento da atenção, que me parece ser um elemento bem importante da prática de meditação, no sentido do caminho gradual, daí eu sugeri o tema da atenção emancipatória, que é um tema interessante para explorar, eu suponho. Pelo menos tem me chamado muita atenção. Então, por onde que você acha que a gente tem que começar? Me diz, me orienta. É um bate-papo, né? Uma conversa. As meninas, os meninos também têm meninos hoje. Às vezes a gente só tem mulher, mas hoje está sortido. Tá sortido. Vocês podem fazer perguntas, gente. Podem mandar no chat, ou pode pedir para falar aqui, tá? Eu queria ouvir um pouquinho, brevemente, Breno, como é que foi a tua história, como é que tem sido a tua história com a meditação, até porque eu sempre gosto de perguntar isso, porque essas histórias são muito inspiradoras, né? Cada um Ok. aqui tem sua história com esse caminho, então, de repente, compartilhar um pouquinho sobre isso e como é que você chega hoje até esse processo, né, de pesquisar a meditação, de ensinar a meditação e o que seria essa atenção emancipatória. Ok. Eu acho que dá para colocar assim dentro de um campo meio ficcional, né? Porque é uma história, eu estou puxando alguns elementos e, enfim, não dá para elencar tudo e tal. E alguns elementos talvez eu estou valorizando mais do que eu deveria. Mas eu vou dizer mais ou menos assim: eu chego na meditação através da mitologia. Então, quando moleque, eu não sei exatamente porquê, mas eu me interesso pela mitologia e mais especificamente pela mitologia comparada. E aí lá na adolescência, no finalzinho ali dos 10 anos, mais ou menos, eu começo um trabalho de pesquisar tudo que eu posso de mitologia, tudo. De todos os continentes, todos os povos. E aí vai ter um determinado momento que eu vou perceber que há, de maneira geral, entre todas as mitologias, depois tem um cara que eu recomendo muito a leitura dele, que é o Joseph Campbell. Ele tem um livro importante chamado O Poder do Mito.
esse cara meio que me traz algumas ideias importantes de alguns elementos que a gente pode chamar de filosofia perene, de alguns elementos que atravessam essas mitologias gerais, assim, dos povos, né? E aí um desses elementos é a questão do sofrimento. A gente vê que os povos estão tentando se organizar a experiência. E essa organização da experiência se dá muitas vezes através da ordenação simbólica. O que significa isso, o que é isso, para que isso serve, etc. E, em determinado momento, eu vou cruzar com essa mitologia que seria a mitologia budista. E a mitologia budista tem um herói específico, né, pelo menos dentro da mitologia clássica do budismo, que é o Siddhartha Gautama, também conhecido como Buda. E aí, quando eu encontro a mitologia do Buda, me chama um pouco a atenção a história dele. Me chama um pouco a atenção a história dele porque o Buda parece ser uma pessoa muito alienada. O Siddhartha Gautama me parece uma pessoa profundamente alienada. Ele não faz ideia do que... Ele não sabia que existia envelhecimento, ele não sabia que existia doença, ele não sabia que existia morte. Era um cara que, nossa, não sabia nada sobre alguns processos mais significativos que a gente vai passar, todos e todas. E aí, um belo dia, ele descobre isso, fica chocada, e aí vai para o meio do mundo, vai virar um renunciante, um sadhu, porque ele também viu uma pessoa que estava ali, e aí, se essa pessoa é estranha, ela anda de branco, ela é careca, ela parece... O que é essa pessoa? E aí alguém respondeu para ele que essa pessoa era um sannyasi, um renunciante, alguém que buscava, né, a verdade. Provavelmente alguém da tradição védica. E aí ele diz, como assim? E aí eles dizem, olha, é possível pesquisar melhor as coisas, o mundo é feito de aparências. Isso já vem da tradição védica, que é anterior ao budismo. É uma certa ideia de Maya, por exemplo, de ilusão. E aí ele larga tudo, ou essa história que chega até a gente, e aí ele vai virar um renunciante, e dentro dessa renúncia dele, ele vai entrar em contato com vários professores e professoras para aprender o que a gente mais tarde vai chamar de dhyana, né? Prática do treinamento da unidirecionalidade da atenção. E aí ele descobre que essas dhyanas, né, esses samadhis, essas estabilidades meditativas que ele encontra, não são suficientes para a questão que move ele. E aí entra o segundo elemento que me chama a atenção. O primeiro sendo o sofrimento, né, que me mobiliza para ver que isso é generalizado. O segundo é que ele está tentando entender se o sofrimento é absoluto. Se o sofrimento é absoluto, o hedonismo faz sentido. Se não há escapatória para o sofrimento, então a gente tem que apreciar essa vida muito, 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 e tipo, meio Gandaya, é isso. E aí tá certíssimo, porque o sofrimento é absoluto e tal. E aí ele meio que entra nessa, ou seja, ele tem uma motivação que me parece muito realista, e também ele se move com muito interesse mesmo, ao ponto de abrir mão da família dele, da esposa dele, do filho dele, virar esse renunciante, passar por austeridades, aprender com professores, e aí finalmente ele descobre esses estados alterados de consciência, que são os samadhis, e ele descobre que enquanto ele está em determinados samadhis, ou concentrações meditativas, ele percebe a ausência de sofrimento. Não há sofrimento em certos estados mentais. O problema é que quando ele sai desses samadhis, o sofrimento volta. Então ele começa a questionar isso, porque até então, dentro da lógica védica, o processo principal de treinamento em meditação é justamente atingir esses samadhis e permanecer lá. Só que aí ele diz que isso é artificial, porque uma vez que você saia do samadhi, visto que o samadhi é artificial, você pode chegar lá, e aí você precisa sustentar aquilo. Uma vez que as causas e condições passam, o samadhi se desfaz, e você volta para a sua mente mais ordinária, mente comum que você tem. E aí o sofrimento volta. Daí ele sai disso tudo e vai meditar com uma galera, e aí ele faz umas austeridades que são muito severas, ele quase se mata. Tem uma senhorita que vai chegar com um pouquinho de comida para ele, menino, pare com isso, você tá louca. Você vai se matar, cara. E aí ele já está percebendo que já está todo emaciado, e diz, é verdade, eu não estou pensando bem, o meu corpo não é o problema. Aí ele volta a comer, e aí ele se lembra de um estado sem esforço que ele tinha tido quando era criança. Ele simplesmente parou embaixo de uma árvore um belo dia, e quando ele parou, ele não tinha muito o que fazer ali, ele parou e ele sentiu que ali ele atingiu alguma coisa que ele equacionou com paz. Aí ele se lembrou disso, isso que conta a tradição. E aí ele tentou praticar isso, que hoje em dia seria o que a gente poderia chamar um pouco de mindfulness, sati, né? Essa prática que a gente pode traduzir como uma certa vigilância. Só que essa vigilância para o Buda era uma vigilância interessada na questão do sofrimento, né? É sempre importante lembrar isso. Do ponto de vista do budismo, o ponto principal é o sofrimento. E, nesse sentido, a emancipação do sofrimento. E aí a gente tem palavras como, por exemplo, moksha, que é liberação, dentro da tradição védica, mas também a gente vai ter palavras como nirvana, que é a palavra principal, né, ou pelo menos preferível
do ponto de vista do budismo, que seria também alguma coisa como liberação do sofrimento condicionado, a saber, emoções aflitivas. Então, em algum momento ele vai sacar isso, ele vai sacar que a prática de estabilidade meditativa, mindfulness ou shamatha, ou enfim, práticas que ajudem a estabilizar a mente são bem importantes, mas ao mesmo tempo ele vai dizer isso não basta, porque uma vez que a gente estabiliza a nossa mente, a gente precisa pesquisar, investigar melhor o que são esses fenômenos que a gente está tentando liberar, o que são esses fenômenos que são a forma, o que são esses fenômenos que são o desejo pela forma, o que é o corpo, o que é a identidade, quem sou eu, quem é minha filha, etc. E isso é chamado na tradição iógica de vipassana. Então, o Buda vai propor um caminho que seria mais ou menos assim, a união de estabilidade meditativa, que a gente poderia chamar grosso modo de shamatha, que a gente traduz como calmo permanecer, mas ao mesmo tempo esse calmo permanecer não é o fim. É o meio, ou um dos meios possíveis, porque a gente vai descobrir outros meios, depois o budismo começa a propor outros meios para atingir essa estabilidade que não seja meramente por shamatha, sendo mindfulness ou sati um deles, ou outro deles. E aí o importante seria, quando a gente atinge um estado de maior estabilidade, a gente tem o quê? Não reatividade. E aí, não tendo essa reatividade, né, quanto mais que a gente tem, a gente pode ver melhor, medir melhor, investigar melhor a natureza desses fenômenos todos que a gente está experimentando, que a gente chama de mundo, né, loka, no budismo. E aí é interessante que, quando o Buda fala de mundo, ou loka, ele não está falando de um mundo objetivo. O Buda não tinha muito interesse no mundo objetivo. O Buda não era exatamente um naturalista, conforme a gente entende aqui na ciência ocidental. Ele não estava muito interessado nesses fenômenos. Ele estava interessado na experiência subjetiva de mundo, mais ou menos como se a gente dissesse assim: ah, fulano de tal vive no mundo dela, cicrano vive no mundo dele. É esse mundo que o Buda está interessado, esse mundo subjetivo, né? Como esse mundo subjetivo se manifesta, do que ele é feito, como ele opera, como ele vem a ser, e por que esse mundo tão frequentemente é permeado por tanta experiência de sofrimento, sofreguidão, lassidão, frustração do desejo e outras emoções. E aí a gente teria uma atenção a esse mundo, um pouquinho do que você está praticando hoje com a gente no comecinho da nossa fala é um treinamento para isso, e aí um pouco de estabilidade que advém disso, a gente começa você diz assim, vamos voltando, vamos mexendo os nossos pés, e vamos voltando para a nossa sala, vamos voltando para o nosso quarto, e aí a gente nota que a gente voltou. Mas a gente voltou para o quê? E aí esse o quê é o interesse do emancipatório, porque do contrário a gente volta a vivenciar uma experiência de reificação. A gente volta a acreditar que a gente está num quarto. E é verdade que a gente está num quarto no sentido convencional, tá certinho. Mas se a gente observa melhor o quarto, a gente começa a perceber, e aí eu vou usar uma expressão que vem da tradição védica, a gente está num mundo que a gente poderia chamar de a rede de Indra, que é basicamente o fato de que o quarto inteiro se manifesta como um nodo de interconexões cósmicas. Né? Não tem quarto sem edifício, não tem edifício sem chão, não tem chão sem terra, não tem terra sem sei lá, espaço, não tem espaço sem consciência, e assim a gente vai. Então, essa atenção emancipatória é basicamente o fato de que a gente está aprendendo a usar a nossa atenção. A atenção uma faculdade treinável, você sabe bem disso, eu imagino que todos vocês aqui sabem disso. Portanto, a gente está treinando, uma etapa de treinamento importante é o que a gente chama de mindfulness, e esse treinamento, pelo menos do ponto de vista do budismo, se dá com uma espécie de finalidade, um objetivo de uma liberação, né? Que a gente pode utilizar justamente essas palavras como nirvana, como moksha. Aqui em português a gente pode usar a palavra emancipação ou então a palavra liberação. É mais ou menos por aí. Muito bom, muito bom. Quando você começa a perguntar, por exemplo, disso o quê, né? O que é esse quarto? Você começa também a aplicar um pouco da investigação aí, né? Do Vipassana. Sim. Uhum. O Vipassana significa ver melhor. Do ponto de vista do budismo, é isso que a gente está praticando para valer. A gente tem um elemento importante de calma, de sentir que a gente se acalmou. Com a prática de shamatha, por exemplo, isso pode acontecer, é natural que isso aconteça com praticantes razoavelmente dedicadas. A gente vê que em um determinado momento na prática de shamatha, a gente vê que a mente se acalma, é uma experiência no certo sentido de bem-aventurança, beatitude. E aí a gente tem esse elemento de calma. Só que o elemento de calma pode ser sequestrado pelo ego.
Então, o ego volta da prática de calma e diz assim, nossa, eu gosto muito dessa prática de calma. E aí o ego toma posse dessa calma. Isso seria um obstáculo. Especificamente, seria um obscurecimento. O ego reifica a experiência de calma e passa a preferir a experiência de calma, e isso gera, naturalmente, conflito com experiências de agitação. Então, eu prefiro experiências de calma, tudo bem, mas isso significa também que eu vou ter aversão pelas experiências de agitação. E aí a gente tem um elemento importante na prática de meditação, que seria o cultivo da equanimidade. Só que essa equanimidade, ela pode ser cultivada, por exemplo, através da prática de Vipassana. Então, quando a gente diz assim, ver melhor, a gente está tentando ver, por exemplo, a natureza desses fenômenos, o que no budismo é chamado natureza da mente. Então, o que é uma aparência? Né? Ou dharma, que é a palavra que eles vão ou elas vão utilizar, dharmas. Então, o dharma seria um fenômeno. Aqui na língua ocidental a gente tem uma palavra ótima, fenômeno, uma aparência. O que é uma aparência? O que é esse mundo dela? Ah, está no mundo dela. O que é esse o mundo do Breno? É uma aparência. E aí a gente vai usar essa prática de Vipassana, que na verdade Vipassana é uma categoria. Tem muitas Vipassanas. Né? A gente pode fazer inquirição como Vipassana, a gente pode fazer análise como Vipassana, a gente pode usar, os tibetanos vão utilizar visualização como Vipassana, a gente pode fazer Vipassana, por exemplo, dentro das emoções, no sentido de fazer Metta Bhavana, que é um tipo de cultivo que se utiliza de Vipassana. Tem muitas formas de fazer Vipassana, é categoria. Mas o objetivo da Vipassana seria liberar da confusão, liberar da ignorância. E qual seria essa ignorância? Num certo sentido, seria uma ignorância de reificação. É o fato de que quando a gente experimenta alguma coisa, essa coisa experimentada parece ter uma certa forma. E essa forma parece ser dotada de certas características. E essas características parecem vir daquela forma totalmente do lado de lá. E não, por exemplo, por imputação. Então, a gente vai tentar ver melhor se, por exemplo, as pessoas dizem assim, pensamentos negativos. Aí, os budistas poderiam questionar isso. Será mesmo que existiria uma tal coisa como pensamento negativo? E aí a gente poderia usar a seguinte Vipassana. Se você encontra um pensamento e você acha que ele é negativo, aonde que está a negatividade do pensamento? Primeiro, tu precisa localizar o pensamento. Segundo, dentro do pensamento, em que local específico se encontra a negatividade? Terceiro, de onde que vem essa negatividade até você? Qual é o caminho? Qual é o espaço? Qual é o meio que se dá? E aí a gente vai vendo que essa investigação ela termina quebrando algumas ideias que a gente tem bem naturalizadas, como, por exemplo, as coisas possuiriam por si mesmo características intrínsecas. Isso, num certo sentido, é Vipassana. Ou seja, ver melhor. E a tese é que, ou seja, basicamente a gente está em uma aventura epistemológica, uma aventura científica. E a tese por trás disso é de que se a gente pudesse ver melhor a natureza dos fenômenos, nós sofreríamos menos, ou então não haveria a experiência de sofrimento, uma vez que não haveria alguém imputando características negativas, por exemplo, dos fenômenos, de modo geral. Então, mais ou menos por aí. Dentro do mindfulness, do programa de mindfulness, para redução de estresse do Jon Kabat-Zinn, a gente faz uma série de exercícios para poder deixar um pouquinho mais claro, né, o que seria essa imputação de características a determinados fenômenos. E uma coisa que a gente faz, por exemplo, tem um exercício de sofrimento que a gente chama de sofrimento primário e sofrimento secundário. Muito útil nas dores, dor crônica, né? A pessoa que está com dor crônica, tem fibromialgia, tem dor lombar crônica, enfim. Que aquilo não vai embora, aquilo está ali há sei lá quantos anos, e é preciso saber lidar com isso. Só que aí, quando a gente começa a investigar a dor, aí a gente começa a ver o que a gente está colocando em cima dessa sensação física dolorosa. E aí a gente coloca várias outras camadas. E aí, aquela dor que, quando a gente começa a tirar essas camadas, né, ela se mostra, isso que você falou, ela não tem uma característica, uma valência intrínseca, não está ali. A gente vai colocando isso através da forma como a gente se relaciona com essa dor e através das nossas experiências, que a gente vai trazendo o que a gente viveu na nossa vida e vai colocando um monte de interpretações e camadas em cima disso aí. E aí o sofrimento aumenta. E aí o trabalho que a gente faz é tentar abrir mão desses sofrimentos secundários que existem em cima dessa dor, né, dessa coisa que está aí, que está no corpo e a gente está sentindo que existe ali alguma coisa que está incomodando. E aí com isso, com uma certa investigação e
o cultivo de clareza a respeito de como eu estou me relacionando com isso, a percepção dolorosa, ela muda. Logo, eu consigo lidar muito melhor com a dor que é crônica e que antes me incomodava muito, mas agora a gente consegue enxergar que depende é como se fosse uma lente, né? Qual lente que eu estou usando para enxergar essa dor, né? Então, acho que mais ou menos isso que você está falando também. Eu tenho um exemplo, no Zen Budismo eles chamam isso de segundo pensamento mesmo, assim, a gente vai aprender a cortar segundos pensamentos, essa é uma prática. Uhum. E em relação à questão de pegar a dor, por exemplo, é mais ou menos isso, a gente está tentando lidar com a dor e a gente percebe que em cima, porque a dor é fisiológica, né? Não tem muita escapatória para a dor, assim, a gente tem um corpo, tem dente, tem nervo, vai doer. Vai doer. Tem jeito. A gente tem um corpo que está cheio de sensações aqui, né? Ele dói e dá prazer. É uma maravilha o corpo, né? Mas o corpo tem duas faces, assim. Tem essa face maravilhosa que a gente tem prazer, mas esse prazer significa sensibilidade. Sensibilidade não tem, por assim dizer, compromisso com o prazer. Sensibilidade é sensibilidade. Sensibilidade é clareza. Não tem jeito. Só que em cima dessa sensibilidade que seria fisiológica, nós temos ainda uma subjetividade, que a gente poderia chamar, por exemplo, dentro de uma tradição chamada Yogacara no budismo, a gente chama isso de formulação. Em cima dessa dor eu formulo. Então, eu tenho uma reatividade, eu olho para essa dor, assim que eu olho para essa dor, isso já, num certo sentido, é uma certa ignorância, porque eu já olho para essa dor, por exemplo, como sendo homogênea, como sendo dotada de certas características, eu já imputo um eu que sofre, já cria toda uma estrutura. Essa estrutura é formulação. Uma prática é perceber essa formulação e soltar a formulação, ou então perceber a vacuidade dessa formulação, e isso libera a formulação. Mas tem outras práticas que a gente pode utilizar. Vou dar um exemplo mais próximo de mim. Há uns 2 anos, mais ou menos, eu estava aqui no apartamento e aí comecei a sentir uma dor de dente que provavelmente ia evoluir para um canal. E dito e feito, minha irmã, que é dentista, me acudiu assim, disse, a gente vai fazer um canal nisso aí, mas a gente não pode fazer nesse final de semana porque está fechado lá e tal, e aí na segunda-feira tu vai aparecer, e aí no final de semana tu fica tomando, sei lá, anti-inflamatório, né, que chama, alguma coisa assim. E aí eu disse, tá bom. Mas aí eu estava com essa coisa de não querer tomar anti-inflamatório durante o dia. Então, eu queria meio que tentar passar o dia sem anti-inflamatório e à noite para dormir mesmo, aí eu tomava um anti-inflamatório ótimo. Só que teve um momento que ficou latejando demais esse dente. E aí, por algum milagre do destino, porque meditar para mim é uma coisa que precisa de bênção. Eu sou uma pessoa muito, tipo assim, preguiçosa. Eu preciso de meus professores e professoras, tu, por exemplo, para de vez em quando chegar assim, dizer, Breno, pelo amor de Deus, cara, a gente gastou um tempo com você, vamos honrar. E aí tem umas bênçãos assim que vocês me passam. E aí, tipo, nessa hora vem uma dessas bênçãos assim, menino, você tem isso aqui, você tá aí tá bom. Aí eu me deitei na rede e peguei minha atenção e levei para o dente. Quando eu levei minha atenção para o dente, naturalmente eu senti mais dor. Isso é interessante, fica parecendo que a dor cresceu, mas o que acontece é que a atenção dá maior resolução ao fenômeno. A dor não cresceu, a dor estava diluída, no certo sentido, por N outras coisas, formulações. Então, quando eu cesso a formulação e levo a minha atenção para a dor, ela parece ter crescido. Só que eu não parei nisso. Eu aproveitei para experimentar uma técnica que a gente chama de 5 lunges. E aí, esses lunges, tem várias traduções para lunges, uma tradução corrente é vento, e tem vários sentidos para vento, mas lunges também podem ser chamados desses elementos: terra, água, fogo, ar, éter, e espaço, essas metáforas. E aí, dentro dessas metáforas, eu comecei a tentar ver, dentro da dor do dente, ou no dente propriamente dito, cada um desses elementos. A característica de terra, uma certa estabilidade. Eu notava que a dor de dente tinha uma certa estabilidade. É como se a gente fosse meio que quebrando aquele compósito que parece homogêneo em elementos, subelementos, e assim a atenção não fica presa no emaranhado. Ela começa a discernir que o emaranhado é feito de partes, portanto, aquilo é um agregado, e você pode levar a sua atenção sistematicamente para cada um desses elementos. Então, o elemento de estabilidade, o elemento terra, o elemento de mudança da dor, a dor subia e descia, latejava e tal, esse seria o elemento de água, uma certa maleabilidade da dor. E aí, a temperatura do dente seria o elemento terra. E o elemento ar seria o fato de que há uma certa característica de eletricidade, como uma crispação no dente, assim, que a gente sente às vezes como arrepio, por exemplo, que é um exemplo bem extremo desse elemento ar. E, finalmente, o elemento éter, que seria o elemento da minha própria consciência, consciente disso. E, finalmente, olhando a consciência disso, perceber que essa consciência é espaçosa e que, portanto, a dor de dente como um todo acontece num certo espaço, que seria o campo de consciência.
Quando terminei essa pequena prática de meditação, isso deve ter durado uns 10 minutos, mais ou menos, na rede, eu tive o seguinte efeito. O dente ainda doía. Porém, a pessoa que sofria com a dor de dente não era a mesma. Aquela pessoa que começou a prática estava em uma outra, digamos, experiência, onde a dor de dente existia, mas ela já não era mais aflitiva. Eu acho que essa é uma diferença importante. Há dor de dente, mas não existe aflição. Então, enquanto eu permaneci ali, observando aquilo ali desse jeitinho que foi chegando, utilizando essa técnica conhecida como 5 lungs, eu percebi que, ainda que a dor de dente continuasse, não havia mais um Breno que estava lutando contra aquilo e, portanto, se afligindo contra aquilo, imaginando, nossa, ainda temos um domingo inteiro pela frente até chegar a segunda e poder fazer esse negócio desse canal. Então, é um modo de se relacionar. Então, nesse sentido, a gente está falando, por exemplo, de que a questão, por exemplo, a questão do sofrimento, ou seja, as nossas atividades de modo geral, porque de modo geral as nossas atividades são baseadas em apreensões de sofrimento, evitar o sofrimento, conseguir coisas para ter mais estabilidade na vida, tudo isso é motivado ou pela morte ou pelo sofrimento. A vontade de ser feliz é o medo de não ser feliz. Então a gente tem isso. E todas essas coisas têm a ver com relações, né? Nós somos seres relacionais. E aí a gente vê que o modo se dá através da qualificação dessa relação. Olhar para as relações e perceber que a relação possui um aspecto de riqueza. Os tibetanos chamam isso de ratna. Então, um aspecto de riqueza, até mesmo de esplendor. Só que quando a gente está dentro de uma certa mentalidade, digamos, uma lógica conceitual, uma fabricação conceitual, esse elemento, no certo sentido, é restringido. Os físicos diriam colapsou. Aquilo colapsou numa certa ideia, colapsou numa certa mentalidade, e aquilo agora é o real. Mas antes desse real aparecer, a gente estava dentro de uma experiência de possibilidades. Estava tudo em aberto. Aí, finalmente, a mente conceitual chega, e logos, né, essa capacidade que a gente tem de juntar conceitos, quebrar conceitos, discernir, a consciência discriminativa vijnana dos budistas lá, indianos e tal, a gente chega e a gente fecha aquilo, né? A gente traduz aquilo. E uma vez que a gente traduz aquilo, a gente vai ter um corpo. Aí o corpo se manifesta, o corpo emocional se manifesta, a identidade se manifesta. No certo sentido, uma atenção emancipatória passa por um pouco dessa teoria. E essa teoria tenta mostrar para a gente que a qualquer momento a gente pode ver melhor. E esse ver melhor pode liberar certas confusões que são habituais, né? Inclusive naturalizadas, assim, certas ideias que eu tenho da minha própria pessoa, certas ideias que eu tenho das outras pessoas, certos modos de produção que são ditos como universais e talvez não sejam, e assim por diante. Lindo. Eu amei essas informações que você trouxe, porque na minha vivência, o que eu tenho visto, né? Tá, sofrimento existe, né? Tá inerente à condição humana, mas é como se houvesse uma coisa que você falou agora no final, uma identificação tamanha com rótulos, com identidades, com aquilo que eu acho que sou, e eu sou isso, e, por exemplo, eu não vou meditar porque eu sou ansiosa. Não consigo meditar porque eu sou ansiosa. Então, já existe aí um conceito prévio, um pré-conceito, alguma coisa formada que, de certa forma, pode se colocar como um desafio até para você entrar em contato com uma determinada experiência. Com uma experiência que pode, por exemplo, começar a quebrar determinados conceitos que você tem de si. E isso assusta. O que eu vejo é isso. Existe uma conformidade, uma familiaridade com o que a gente acha que é, e aí quando a gente apresenta algo que pode mostrar uma outra realidade, se não houver uma disposição, uma disponibilidade para aquilo, um real interesse de investigar, a pessoa ela não progride, né? A gente não faz isso, não progride na experiência porque assusta mesmo. Porque é como se a gente se colocasse num espaço de não conhecer. E não conhecimento traz aquela sensação de que a gente não controla. E realmente a gente não controla, mas não gosta de olhar para isso, né? A gente gosta de estar na ilusão de controle da vida, de tudo. Perfeito. Então, eu vejo isso. Pode falar. Tu me traz esse elemento de não conhecimento, não saber, e imediatamente isso me leva a pensar essa não mente do Zen budismo, a mente que não sabe.
E daí, eu acho que todos os ensinamentos, assim, no caso específico do budismo, eu creio que esses são os ensinamentos mais radicais e mais fulminantes. Eu também acho que esses são os ensinamentos mais habilidosos se nós tentamos manter, por exemplo, uma mente fresca. Rigorosamente, eu subscrevo essa visão, mas essa é uma visão tradicional, por exemplo, no caso do budismo e também em algumas yogas, a mente é fresca. A mente é bastante fresca. A todo instante, a mente é um fluxo renovado, né? Ela não para, ela não cessa, ela permanece, no certo sentido, ela é indestrutível. Você tem toda sorte de pensamentos por dia, nenhum desses pensamentos, de fato, paralisa a mente. Você tem sucessões de pensamento, porque nenhum pensamento paralisa a mente. Você tem sucessões de emoções, porque nenhuma emoção é capaz de paralisar a mente. Você se esquece de si mesma, porque a mente não precisa, no certo sentido, de você. Nós surgimos na mente, mas a mente é livre da gente. Isso é muito interessante, esse é o caráter de frescor. E aí a gente tem na tradição budista, especificamente no Zen budismo, isso que é chamado de não-mente, a mente que não sabe. Essa mente que não sabe é muito interessante para nós ocidentais, eu quero dizer. Eu gostaria de propor isso. Porque a gente vem de uma tradição que seria grega, que é uma condição onde a gente aprende que a gente pode saber, e que é importante saber, e que a gente tem que saber bem. Então, a gente tem toda essa tradição filosófica, não é uma dita tradição filosófica, porque eu, pessoalmente, acredito que a filosofia não é, no certo sentido, uma invenção grega, né? A filosofia existia muito antes dos gregos. Os gregos, inclusive, vão aprender coisas lá com os indianos, né? O pessoal da arqueologia vai demonstrar isso com tranquilidade, o pessoal da história também vai demonstrar isso com tranquilidade. Mas, enfim, o termo filosofia realmente é cunhado pelos gregos. E aí o que vai acontecer é, esse pessoal vai ter uma lógica que chega ao extremo aqui na Europa, que é essa coisa do conhecimento como controle, né? Porque a gente está tentando controlar a natureza. Isso vai bater no capitalismo e a gente sabe o que acontece. É uma economia de saque, né? A gente está nessa lógica de o conhecimento é poder. E aí, ok. Só que aí o que acontece é que depois de algum tempo, esse conhecimento que a gente tem se transforma em uma estrutura tão rígida e, num certo sentido, a gente se vicia tanto nessa capacidade de pensar que a ideia de que nós podemos não conhecer se torna assustadora. E aí, para mim, eu preciso dizer que eu sou um aficionado de filmes de terror. Eu gosto de treinar assistindo vídeo. Eu não recomendo isso para certas pessoas, tá bom? Mas eu sou um aficionado de filmes de terror. Eu adoro ver um filme de terror. E tem um gênero de terror que eu acho ainda mais incrível, que é o gênero chamado horror. E aí, dentro do pessoal do cinema, existe uma distinção bem interessante entre terror e horror. Terror seria quando a gente sabe o objeto do nosso medo. Então, eu estou aqui em casa, aparece, sei lá, Drácula. Isso é terror. É terror porque eu sei que eu estou com medo, esse medo tem uma fonte objetiva que eu sou capaz de ver. Drácula. Isso é terror. No certo sentido, é até mais fácil, porque eu sei de onde vem. Horror seria alguma coisa mais barra pesada, porque não é exatamente medo, é mais ansiedade. E essa ansiedade se dá porque eu não sei de onde vem o objeto do meu medo. Então, é mais como ansiedade. Digamos que a gente está andando, eu estava dando esse exemplo para o André, meu marido, outro dia. A gente estava conversando sobre essa distinção, e aí eu joguei esse exemplo. O horror é mais ou menos como a gente estivesse andando numa rua escura. Vocês, mulheres, devem entender disso muito mais do que eu. E aí está andando numa rua escura, e aí sente que talvez, mas se a gente olha, a gente não vê nada. Há um certo medo, mas aparentemente não há nada ali que possa fazer mal, mas a gente sente aquilo. Isso é horror. Quando a gente está diante da nossa mente, quando nós estamos diante de aflições, por exemplo, medos, estresse, qualquer dessas emoções aflitivas, qualquer uma delas, não é? A gente vai ver que uma coisa que a gente vai fazer quase que automaticamente é tentar entender a causalidade daquilo. A gente parte quase que frequentemente, quase como uma regra, para essa inteligência que a gente poderia chamar de causal. É óbvio que essa inteligência é muito poderosa. A gente construiu uma parte enorme da sociedade, das estruturas, a medicina. Tu sabe disso, tu é neurocientista, tu estudou isso muito bem. A gente tem inteligência causal. A gente pode entender como quebrar certas coisas aplicando raízes. A gente pode intervir nos elos que condicionam uma certa... Toma um remedinho, isso quebra tal efeito, isso muda tal sintoma. Inteligência causal. Mas nem sempre essa lógica de tentar entender os porquês é a melhor lógica quando a gente está, por exemplo, enfrentando uma aflição, uma crise de pânico, uma dificuldade emocional, porque a gente vê que essa lógica causal pressupõe que a gente vai conhecer.
E a gente descobre que, tentando pensar muito, com toda essa agitação, a gente sente que a gente está mais confuso, mais agitado, a gente não consegue, na verdade, compreender aquele direito. Na verdade, a gente até pensa que entende, mas a dor continua. E isso é muito cansativo. Então, o Zen Budismo Shigari diz, tá, tudo bem, isso é apenas um modo de conhecer. Se lembra, você tem outros modos de conhecer. Que tal a mente que não sabe? E a gente fica, como assim a mente que não sabe? E aí a gente nota que a mente não sabe, num certo sentido, é isso que a gente está praticando quando faz mindfulness. A gente para um pouco de tentar utilizar a experiência de pensar, elaborar. A mente pode pensar o que ela quiser, a gente não está aqui para censurar a mente. A mente é livre, ela está louca, deixa a mente em paz. Só que a gente pode olhar para essa mente sem necessariamente construir formulações, sem necessariamente elaborar, aqui criar uma grande tese, uma grande causalidade sobre aquilo. Olhar para aquilo com frescor, como a primeira vez que eu estou lidando com aquilo, ainda que eu já tenha passado por aquilo outras vezes. Porque o doido de ter experiência é que a experiência dá uma certa sensação de que nós conhecemos porque passamos por aquilo muitas vezes. Só que esse conhecimento não pode ser, ele pode ser não necessariamente correto. Né? Uma das coisas bacanas da ciência é mostrar que o senso comum pode estar errado. Né? É mostrar que as aparências podem não dizer tudo sobre uma certa coisa. Né? Então a gente tem essa visão científica de dizer assim, olha, cuidado com aparências, cuidado com o senso comum. Outro dia mesmo estavam matando as mulheres que achavam que era bruxa, era normal matar mulher, porque tudo bruxa. Aí a gente, nossa, que absurdo, hoje a gente não vai tolerar uma vez, eu suponho, eu quero crer que nós não vamos Também tolerar. quero crer, né? Eu acho que a gente tem mais aqui que prestar bem atenção, mas vamos lá. Então a gente está vendo que o senso comum pode ser um erro. Eu posso contar muito a mesma história a meu respeito, muito, muito, muito. Essa mesma história a meu respeito, ela tem uma densidade, ela me dá até, ela parte de um local de autovalidação. Ao contar aquela história, ela já parece válida. Então, a gente vai partir para um olhar para começar, no certo sentido, até olhar essa história. Assim, quando ela surge, a gente já fica um pouco cético. De novo, essa história. E o doido é que isso não significa que a gente não possa contar a história. Isso significa que agora a gente sabe que tem essa possibilidade e a gente se abre para uma outra possibilidade. No certo sentido, é uma complexificação da visão. E essa complexificação da visão pode ajudar a gente, inclusive, a ter pedaços dessa história que fazem sentido, ou então a gente pode refutar como um todo essa história num certo nível, porque num certo nível em diante ela não é nem um pouco relevante, ou então a gente pode pegar novos elementos ou arejar elementos específicos. Olha, a história está mais ou menos correta, mas esse elemento aqui é equivocado. Vamos atualizar isso aqui? Vamos dar uma atualizada? Então a gente está meio que arejando um pouco no certo sentido dos nossos modos de conhecer. Uma coisa é, há modos, plural, de conhecer. Não apenas um modo, não apenas inteligência causal, não apenas contar os porquês das coisas. O corpo é um modo de conhecer. Tu fez isso hoje aqui com a gente. Tu chega e diz, vamos entrar em contato com o nosso corpo. Isso é conhecer. A gente tem umas outras inteligências que a gente pode puxar pelo campo da apercepção para trás, gnose, por exemplo, para os gregos. Formas muito interessantes de conhecer. Clareza sensorial, uma forma de conhecer. Então, a gente não precisa necessariamente estar o tempo todo tipo conceitualizando. Não se nega a importância da conceitualização, não se nega o local da conceitualização, o que nós estamos fazendo aqui é conceitualização. Mas esse local da conceitualização não é absoluto. E a outra coisa é, esse local da conceitualização precisa ser habilidoso. A gente pode conceitualizar muito cocô de galinha, se vocês me permitem. A gente, inclusive, isso é horrível. A gente pensa e não resolve. Ora, talvez porque não é para resolver através do pensamento, né? Primeiro tu volta para o corpo e aprende a respirar. E aí você se apodera o teu corpo se torna mais aberto. E aí você se acalma um pouco. E uma vez que você pode estar mais calmo, você pode manter essa prática e permanecer num campo de uma certa clareza. Isso é conhecer. Ou então você pode voltar para pensar melhor. Que tal ler novos filósofos? Que tal ler novas filósofas? Que tal utilizar, sei lá, mecanismos analíticos, no sentido de decomposição, para pensar certas coisas? E assim, que tal usar, sei lá, contação de história, para tentar enquadrar aquilo dentro de certos arquétipos, ver como... Que tal pensar com os pés e caminhar, em vez de ficar em casa pensando mil coisas? Vai pensar com os pés, vai dar uma caminhada, vai fazer pilates. Essas coisas todas que a gente vê como métodos. Nossa, comecei a vir várias coisas aqui na minha cabeça.
Mas... Manda. Não, eu acho que, assim, para sintetizar, assim, o que você trouxe, o que me vem muito que a gente faz, é o que eu venho estudando, né, nos últimos 7 anos, 6 anos, sei lá, que tem um pesquisador que ele fala lá do Canadá, que inclusive foi o meu orientador, ele fala sobre modo experiencial e modo narrativo. Que quando a gente está nesse modo experiencial, que a gente volta para o corpo, por exemplo, eu estou experienciando essas sensações, e por que a gente volta para o corpo? Porque nesse tipo de treinamento é muito mais fácil para a gente se a gente tem alguma coisa aqui, física, para eu voltar. Senão, a gente vai se perder nessa loucura que é a nossa mente. Então, volta para casa, volta para o corpo. E quando a gente volta para cá, para o corpo, né? Eu quero dizer para casa, porque no fim é casa, né? A gente volta para casa, para o corpo, a gente começa a vivenciar, a ter essas experiências. E aí eu tenho uma determinada atitude, né? Atitude de observar aquilo sem necessariamente estar julgando ou categorizando como bom ou ruim. Então, eu trago aí esse olhar mais equânime, que eu não estou nem com apego, nem com aversão, e nem isso é bom, nem é ruim. Eu estou aqui experienciando o que está acontecendo nesse momento. E aí a gente sabe que hoje a ciência tem mostrado, né? E acho que a partir teve um encontro do Mind and Life Institute com o Dalai Lama há 20 anos atrás, que inclusive agora eles estão falando muito sobre esse encontro onde eles falavam de emoções destrutivas, que foi quando começou a ter essa aproximação entre o budismo e a ciência, né? E eles estão falando muito isso, que o budismo, a meditação é uma prática milenar, mas agora a ciência meio que está mostrando o que acontece no cérebro da pessoa quando a pessoa medita, e por isso que está dando um boom aí para estar todo mundo hoje interessado em meditar, né? Por várias razões, né? E aí razões e intenções por trás disso tem demais. Mas aí a gente tem essa ideia de que quando a gente volta para o modo experiencial, a gente tem alterações importantes no nosso cérebro que faz com que a gente se afaste desse modo narrativo. Que esse modo narrativo é exatamente esse que você estava falando, de eu ficar muito nos conceitos, né? No mental, e estou aqui pensando naquilo e tentando achar a causa, né? Daquilo, daquela dor ou daquela emoção que eu estou sentindo. Então, parece, né, hoje a gente está vendo, a partir desses estudos, que voltar para essa experiência com uma determinada atitude é um caminho possível para que a gente consiga viver com menos sofrimento, né? Que essa atitude que eu sempre falo aqui, né? Uma atitude de curiosidade, uma atitude de mais abertura, de abrir mão desses conceitos prévios de quem eu sou, do que eu vou sentir, do bom e do ruim, entendendo que cada vez que a gente senta para fazer uma prática, a prática ela é completamente diferente. E assim, se eu trago as expectativas para cima da minha própria prática, no final eu posso me frustrar, porque eu não consegui atingir aquilo, se é que há algo a atingir, mas eu não consegui atingir aquilo que eu trouxe, né? Como, não, vou meditar para me sentir menos ansioso. Aí você não se sente menos ansioso no final da prática. Aí você vai ficar frustrada e diz logo que a meditação não é para mim, não vou fazer isso mais não, e começa até a ter mais desafios e levantar algumas barreiras para entrar em contato com esse tipo de atividade, né? Então, acho que você estava falando aí, me veio isso, do modo experiencial, do narrativo. E a contação de histórias é tão importante. Eu estava ouvindo um podcast outro dia, depois eu posso até te mandar. Mando para vocês também, meninos, que fala sobre como que a contação de histórias e a leitura, né, de histórias faz com que a gente se coloque em situações e a gente vai aumentando o nosso repertório de possibilidades de ação mesmo, né, de você se imaginar como um determinado personagem daquela história, de você se imaginar vivendo a determinada situação, e isso te traz possibilidades, porque no fim, o nosso corpo, ele vai reagindo de acordo com os nossos pensamentos, isso a gente também já sabe. Então, por isso que é tão importante da gente entender, né, quais conteúdos mentais eu estou trazendo todo dia, e quais conteúdos externos eu estou consumindo, porque isso vai influenciar nos meus processos mentais. Conteúdos externos consumindo, eu me refiro o que eu assisto, o que eu leio, o que eu converso, tudo isso vai influenciar no meu estado de consciência. E aí, quando a gente começa a ler histórias ou
ouvir, né, essa contação de histórias, é como se a gente estivesse passando por aquilo, o nosso corpo, ele de certa forma se coloca naquela situação e a gente começa a entender, tipo, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu faria isso. Então, de repente, em um determinado momento que você possa se colocar em uma situação semelhante àquela da história, que você contou, que você leu, você vai ter uma certa habilidade para lidar com aquilo, porque parece que você esteve ali em um outro momento. Por isso que é importante a leitura, né? De você viajar por essas ficções, por essas histórias, e é muito rico, porque senão a gente fica na nossa caixinha. A gente fica preso aqui no meu mundo, sem olhar para tantas outras coisas, e a gente pode acabar caindo, né, nos dogmas e nas nossas verdades absolutas e se limitando a se expandir enquanto ser humano. Olha, os tibetanos têm uma coisa que eu acho muito interessante e bastante única dentro do campo da meditação, que é uma ênfase muito grande na visualização. E a gente, quando vai visualizar dentro das práticas, são as sadhanas tibetanas, da gente é chamada, eventualmente algumas delas precisam de iniciação, isso é importante porque é uma prática tântrica e aí não tem jeito, tem que ter iniciação mesmo. A gente vai chegar e vai iniciar em certas visualizações que não fazem o menor sentido. A gente vai chegar e vai ser convidada a se visualizar, sei lá, um cara vai ser convidado a se visualizar como um adolescente, sei lá, de 19 anos, seminua, segurando caveiras e facas de cortar enquanto dança dinamicamente sobre uma pétala de flor. Uau! É isso. E aí a gente vai chegar e vai ter toda sorte de visualizações que são assim completamente estapafúrdias, visualizações dentro de visualizações, dentro de visualizações, assim até o quanto a sua imaginação puder. Tem muitas razões para esse tipo de práticas tipo existirem, né? Existir, esse tipo de prática existir. Uma das razões é maleabilizar a imaginação. E isso é importante de um ponto de vista terapêutico, psicológico, porque um elemento que a gente tem de sofrimento é o elemento de imaginação. Então, por exemplo, quando a gente está tendo uma experiência aflitiva, a gente pode, digamos, abordar essa experiência aflitiva de diversas maneiras. Vamos esquecer um pouquinho a inteligência causal, porque a gente já sabe que significa contar uma história sobre a origem daquilo. Vamos esquecer isso um pouquinho, vamos brincar. Um outro modo de fazer isso é, por exemplo, eu estou sentindo, sei lá, eu estou sentindo medo. Daí um modo de chegar junto desse medo, eu paro e eu sinto o meu corpo. Quando eu sinto o meu corpo, eu posso olhar aqui no meu corpo, eu posso discernir duas faculdades. Uma faculdade seria as sensações propriamente ditas no meu corpo, calor, né, pressão do bumbum na cadeira, temperatura nas costas, eu estou sentindo que tem uma gota de suor escorrendo aqui pelas minhas costas, ou seja, sensações. Super básico. Aquele negocinho que coça, que eu esqueci o nome, que, sei lá, coisinhas que coçam, sensações. Só que, ao mesmo tempo, tem uma outra coisa no meu corpo. A segunda coisa que a gente está olhando, que é chamado sentimento, que é o fato de, quando eu sinto medo, quando eu sinto a minha pele, o tom da pele, quando eu sinto o tom da minha pele, não está legal, não está agradável, e isso é chamado de sentimento. Então, eu peguei aquele medo e discerni dois fatores corporais. É isso. Vamos para a mente. Aí eu saio do corpo e vou para a mente. Aí na mente eu descubro outros dois elementos que eu também posso prestar atenção. O primeiro elemento mental é o fato de que, quando eu estou com medo, eu converso muito comigo mesmo. Provavelmente essa inteligência causal, tentando entender por que isso está acontecendo, por que isso acontece comigo, ou seja, tem um elemento, que é esse primeiro elemento mental, que a gente chama de ruminação, ou construção ou fabricação mental. Eu noto essa história, eu noto que eu estou conversando comigo mesmo. Mas não para aí. Tem o quarto elemento, que é onde eu quero chegar. Imagens. A imaginação faz parte da experiência do medo. Então, quando a gente observa aqui um pedaço da nossa experiência, por exemplo, a experiência do desejo. A experiência do desejo, de maneira geral, para uma parte importante dos seres humanos, é uma experiência intermediada pela imaginação. Nós vemos as coisas com a nossa mente. E aí a gente vê que um processo importante é, saber que a gente está se relacionando com imagens. Essas imagens são virtuais. Ao mesmo tempo, elas são luzidias. Imagens são luz, né? São hologramas, no certo sentido. Tem a característica da luminosidade. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para essas imagens, a gente olha para elas a partir de certas valorações, certas lógicas de isso existe, isso não existe, isso significa, isso não significa. E aí a imagem passa a ter um papel importante de condicionamento.
E esse é um ponto importante que a gente quer saber. A gente quer aprender a se relacionar com a imaginação, porque a imaginação é um elemento importante em nossas experiências subjetivas. Esse é um ponto. Outro ponto é, a gente não quer apenas aprender a perceber a natureza das imaginações. De um certo sentido, e eu acho que esse é o ponto que a gente chega na contação de história, a gente quer também ter uma imaginação mais rica. E eu quero dar um exemplo disso. Uma característica muito importante que a gente aprende quando vai estudar regimes totalitários, sejam eles seculares ou não, a gente vai descobrir que uma característica importante de regimes totalitários é a censura à imaginação. Observa que os regimes totalitários adoram queimar livros. A gente não pode ler coisas, a gente não pode imaginar coisa vira pecado, imaginar coisa vira contra a lei. Você está sendo preso por ter imaginado tal coisa. Você pintou uma parada na rua, não pode, porque aquilo vai engajar a imaginação de outra pessoa, e uma pessoa com imaginação é bem perigosa. Uma pessoa com imaginação pode criar mundos, porque no fundo é a imaginação que cria os mundos. A gente vê o mundo através da imagem. Então a gente vai ver que uma experiência de achatamento requer que a imaginação seja controlada. E quando a gente está tendo uma experiência de sofrimento, a gente nota que essa experiência de sofrimento é uma experiência baseada muito numa certa percepção de si. Um eu sofro, eu estou ansioso. E quando a gente nota esse eu, a gente nota que esse eu é uma imagem. Existe uma certa imagem, esse eu é uma imaginação. A gente não está dizendo que esse eu não existe porque é uma imaginação, a gente está dizendo que esse eu depende de uma imaginação. E a gente nota que essa imaginação é uma imaginação comum. Comum no sentido de que toda vida ela aparece, toda vida, toda vida, toda vida. E ela tem aquele valor, e ela tem aquele peso, ela já tem aquela validação. Então, quando a gente está meio que tentando ter uma imaginação mais rica, eventualmente a gente se depara com o fenômeno que você acaba de dizer. A gente vai encontrar um livro, existem situações ficcionais nesse livro, aí de repente a gente está no lugar de, sei lá, a gente está no lugar de Fabiana Mello, garota chinesa que mora nas montanhas, que leva bambu com água para a vozinha dela, e que está enfrentando um problema que a poluição do sei o que lá. E de repente a gente se começa a colocar no lugar da Fabiana Mello. E quando a gente se coloca no lugar da Fabiana Mello, a gente imagina isso, e isso, no certo sentido, nutre as nossas potências imaginacionais. Então a imaginação é muito importante. Não apenas a natureza da imaginação, mas também é uma imaginação rica. E observar que nós somos, no certo sentido, imaginação. A gente se imagina. Observem, por exemplo, as práticas de mindfulness de vocês. Quando vocês escutam a Jace, ela vai dizer, levem a atenção para tal parte do corpo. Observem que, provavelmente, nesse momento, vocês imaginam a parte do corpo. É preciso imaginar a parte do corpo para poder reconhecer aonde levar a atenção. Porque o corpo, num certo sentido, é uma imagem. Isso é muito interessante. A gente vai ver essas disfunções de modos mais extremos na gurizada que tem problemas com a alimentação. A gente vai ver uma gurizada chegar na frente do espelho. Eu me lembro de uma propaganda, acho que italiana, uma propaganda que me chocou bastante, porque ela era perfeita, que era basicamente essa menina que olhava para o espelho e ela via essa menina muito gorda, desfigurada. Assim, a gente vê uma menina que está muito triste com a própria autoimagem. Muito triste. E aí a câmera lentamente vai mudando o ângulo e a gente vê que essa menina, na verdade, é muito magra. É bem magrinha. Mas ela se vê dessa maneira. Então, essa menina somos nós. Nós temos essa autoimagem. Inclusive, a gente tenta equiparar essa autoimagem com o nosso corpo externo e a gente se frustra que o nosso cabelo não está bom num dia, porque a gente envelheceu e descobriu uma ruguinha, etc. Mas não é tão só isso. Internamente, a gente precisa ter uma certa imagem para poder se localizar. Eu preciso pensar o braço para poder levar minha atenção ao braço. Raramente eu consigo levar minha atenção para qualquer parte do corpo sem antes imaginá-lo. Essa, no certo sentido, seria a centralidade da imaginação dentro do composto que a gente chama de eu. Tem que ter imagem. A gente vê que existem... Outro dia eu me deparei, acho que foi ontem, me deparei com uma situação, eu não sabia nem que existia isso, mas tem uma galera que não consegue imaginar. Isso é um trabalho louquíssimo. Eu guardei isso, vou ter que mandar isso para você, inclusive. Aí os estudiosos estavam lá tentando entender como é que essas pessoas sobrevivem. Uma série de questões que os cientistas gostam de fazer. Eu não sabia, mas existe uma condição onde a pessoa não é capaz de fantasiar. A fantasia, alguma coisa assim. A pessoa não é capaz de imaginar. Ela vive como todo mundo, mas ela tem certas dificuldades específicas porque ela não tem a capacidade de voluntariamente fantasiar. E aí a gente vê a dificuldade que é.
para essas pessoas. Né? Para a gente isso é natural. É tão natural que a gente eventualmente até confunde fantasia com essa tão chamada realidade. Exatamente. Me veio aqui, eu acho que isso é tópico para um outro lugar, uma outra reuniãozinha, um outro bate-papo sobre os psicodélicos, né? Não à toa, em 1960, por ali, houve aquilo, né? Principalmente o governo dos Estados Unidos começou de certa forma, bloquear o uso disso, né? Através de deixar de forma ilegal, exatamente pela capacidade que esse tipo de substância nos traz de imaginar e de se expandir, né? Olha que perigoso ter pessoas que conseguem imaginar, né? Mas é outro tópico. Mestre, fala pra gente sobre o seu curso, que você está com o curso aberto, e se você quiser nos brindar com uma prática no final, fique à vontade. Tá bom, vou falar um pouquinho do curso rapidamente e aí depois já parto para a prática. É uma prática bem simples, só para a gente checar alguns elementos que estão nesse exato momento dentro da nossa experiência de riqueza. Então vamos lá, às vezes a gente tem umas experiências que parece que a gente está empobrecida e aí não é bem exatamente isso que está acontecendo. A qualquer momento a gente pode perceber, a gente tem uma experiência de complexidade e riqueza. Essa prática visa, no certo sentido, a gente ter um certo contato com isso e vamos ver o que acontece. Mas é assim, esse curso que eu estou fazendo, amanhã ele está no segundo módulo, e é para comer o fim do mundo, atenções para comer o fim do mundo. A ideia desse curso é como que a gente pode pegar a atenção e mirar certos elementos teóricos para ajudar a gente a lidar com esse momento, onde há uma grande impermanência e também uma forte sensação, que me parece bem concreta e talvez bem real mesmo, de angústia e sofrimento. Então, esse curso tem digamos, objetivo de ajudar a gente a recordar alguns elementos que seriam cruciais para passar por esse momento. O primeiro elemento foi lembrado na semana passada, foi o primeiro módulo, que é a própria centralidade da mente. Então, a gente conversou um pouquinho sobre o aspecto crucialíssimo de uma experiência humana, que é possuir uma mente. E a gente tentou lembrar dessa presença mental em nossas vidas. Muitas vezes a gente está lidando com fenômenos que parecem existir independentemente da mente. Isso é bastante questionável. Amanhã, terça-feira, sempre às terças-feiras, 19h30, até o final de maio, então temos mais 3 módulos. Amanhã nós vamos falar sobre o mundo, esse conceito muito interessante, só que a gente vai tentar falar do mundo a partir da mente, ou seja, o mundo segundo a mente. E é basicamente isso, é o que nós faremos amanhã. Nós vamos terminar o nosso curso, o último módulo, por exemplo, me veio a memória agora, tem a ver com as limitações da concentração. Que algumas pessoas, muitas pessoas, eu mesmo quando comecei minha prática de meditação, eu tinha uma ênfase muito grande em concentração. E eu entendo, eu pelo menos pretendo entender a importância desse fator, concentração, ele é bem importante. Mas a concentração tem fim, e também a concentração pode ser disfuncional. Né? A concentração é neutra. A gente precisa se lembrar disso. É possível se concentrar em coisas que não são legais, é possível se concentrar em ações antiéticas, por exemplo. Né? E do próprio ponto de vista da tradição, e nesse caso eu estou me baseando um pouquinho mais na tradição budista, especialmente nesse último módulo, a gente vai ver um pouquinho que na própria tradição a concentração ela tem um limite. A gente chega naquele ponto e a gente precisa abandonar o barco. Né? A concentração deu o que tinha que concentrar, e nesse sentido o fim da atenção plena. A atenção plena, segundo o budismo, tem um limite. Depois de um certo limite, ela vira outra coisa que seria a clareza não conceitual, gnose para os gregos. Né? A atenção sendo um braço, um foco dessa clareza. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu convido vocês, se tiverem um tempinho, curiosidade, e aí essas informações todas malucas sobre esse curso estão lá em www.autocuradoria.com.br. É isso. Qualquer coisa, vocês falam com a Geis, que ela lembra de tudo e aí ela passa o bisu. Eu mando para o pessoal e coloco no vídeo no YouTube, quando eu subir a aula, eu coloco lá o link. Muito obrigado por isso, muitíssimo obrigado. E aí a gente pode partir um pouquinho para uma prática de conferir alguns elementos de nossa presença. E aí esse elemento da presença é mais ou menos assim, ele vai envolver o nosso corpo, ele vai envolver a nossa mente. E aí por nosso corpo a gente vai expandir um pouco a nossa percepção de corpo, porque corpo, quando a gente pensa corpo, de maneira geral a gente pensa corpo como sendo esse corpo físico humanoide que a gente vê refletido no espelho. Então a gente vai começar expandindo um pouco essa percepção de corpo e depois a gente vai ver um pouco os elementos da mente, jogo rápido. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai se colocar numa posição confortável, vocês podem fechar os olhos se vocês quiserem. A gente simplesmente se coloca na melhor posição, mais confortável possível.
A gente nota que a nossa coluna está ereta, mas não há nenhum esforço, uma posição natural. Os braços e mãos estão soltos. Nós observamos se a gente tem alguma contração, talvez na barriga, a gente solta um pouco essas contrações. E aí, simplesmente, a gente vai perceber a temperatura do nosso corpo. Algumas pessoas vão detectar calor. Algumas pessoas vão detectar frio. No mesmo corpo, vocês podem notar que há calor e frio. E vocês vão notar que vocês têm clareza dessa informação. Então, vocês vão levar a atenção de vocês para o olfato. Simplesmente respirando. Vocês vão notar que o olfato eventualmente traz para vocês informações olfativas como aromas ou ausência de aromas. E vocês vão notar que vocês têm clareza dessa informação. Então, vocês vão levar a atenção de vocês para a língua, ali para aquela qualidade de degustação, o sabor. Observem, por exemplo, que a boca de vocês pode ter um sabor nesse momento. Esse sabor pode ser mais ou menos doce e assim por diante. Pode também não ter nenhum sabor, e tudo bem. O que importa é que vocês notam que vocês têm clareza dessa informação. Então vocês vão simplesmente notar que vocês estão em um certo lugar. Vocês podem usar a imaginação, e provavelmente vocês vão usar a imaginação para fazer isso. Esse lugar é um recinto, e o corpo de vocês está nesse recinto. Esse recinto é um quarto, uma sala, uma casa, um bairro, uma cidade, uma região, um país, um continente, um planeta. E vocês vão notar que vocês têm clareza disso. Então vocês levam a atenção de vocês para a própria qualidade de estar presentes neste momento. Isso é equacionado como ausência de esforço. Nós já estamos presentes, nós podemos relaxar, e nós notamos que esta presença é clareza. Nós temos clareza dessa informação. Nós não precisamos nos esforçar para ter essa clareza. Essa clareza está presente em todos os atos da atenção. Nesse momento, então, a partir desse ponto de presença, vocês vão imaginar um cubo. Esse cubo tem a cor que vocês preferirem. Ele é transparente e luminoso. Ele está a alguns metros à frente de vocês, suspenso no ar e girando. Vocês vão imaginar esse cubo e vocês vão perceber que essa imaginação é clara. E vocês têm clareza dessa informação. Continue imaginando o cubo. Ele gira, radiante, no céu à frente. E então,
vocês deixam que o cubo desapareça. Repousam. E vocês notam, a clareza permanece. Vocês têm clareza dessa informação. Então, para finalizar essa pequena prática, vocês se lembram de alguma pessoa que vocês gostam, algum conhecido ou conhecida da família ou do círculo expandido de relações, que porventura esteja passando por alguma dificuldade. Vocês se lembram dessa pessoa com bondade. Vocês aspiram que essa pessoa possa estar bem. Uma certa sensação pode preencher o corpo de vocês e vocês têm clareza da relação corpo-mente. Vocês têm clareza dessa informação. Já que estamos aqui, nós vamos imaginar e aspirar que essa pessoa possa estar bem. Nós repetimos mentalmente, dizendo o nome da pessoa, que esta pessoa, fulana de tal, possa estar bem. Que esta pessoa, fulana de tal, possa estar em segurança. Que esta pessoa, fulana de tal, possa ter saúde. E, finalmente, que esta pessoa, fulana de tal, possa estar em paz. E nós sentimos novamente o nosso corpo. E nós percebemos que a clareza continua presente. Por toda a nossa jornada, pelos elementos do corpo, no meio ambiente e da mente, seja na imaginação, seja na conceitualização de nossas aspirações, a clareza nunca nos faltou. Essa clareza é uma de nossas inteligências. Ela está sempre presente, independentemente do que nós estamos fazendo, pensando ou sentindo. Então nós relaxamos um pouco mais, voltamos a sentir o nosso corpo, os pés, nossas mãos. E aí, no nosso tempo, nós vamos voltando ao ambiente no qual nos encontramos. Abrimos os nossos olhos. Para nos despedir desta noite muito incrível, mágica, um verdadeiro privilégio. Muito obrigado, Geice. A vocês também, que estiveram por aqui acompanhando essa conversa. É um privilégio. A minha aspiração para vocês todas, eu sei que há alguns homens na sala, mas a maioria de mulheres, então a minha aspiração para que vocês todas e todos é que a prática de vocês possa prosperar, que os obstáculos e eventuais obscurecimentos se manifestem como sabedoria e que essa prática se manifeste em benefício não apenas de vocês, mas também das pessoas e seres que, porventura, tenham o privilégio de estar ao redor de vocês. Essas são as minhas aspirações. Muito obrigada, mestre. Muito obrigada por tanta generosidade, por ter compartilhado com a gente essa sabedoria, sua jornada. Tenho certeza que todas as pessoas, né, que estiveram aqui presentes ao vivo e que vão ver esse vídeo depois, vão ser tocadas com importantes reflexões, importantes práticas e aspirações. Então, muito obrigada mesmo, é uma honra sempre. E vou pausar aqui a gravação. Né, o Breno, ele faz conversas sobre meditação no Instagram, vou deixar aqui, né, o Instagram do Breno, também o site, Autocuradoria, né, ele tem um projeto maravilhoso, é mentor, então se você tem, né, se sentiu tocado aí pelas palavras do Breno, conversa com ele é sempre muito inspirador, né, então... Muito obrigado, mestra. Muito bem.